Olá! Sabe aquela decisão super difícil, com um monte de coisa para pensar, que simplesmente trava a gente? Pois é. Hoje vamos dar uma olhada numa ferramenta incrível que usa os próprios dados para nos guiar para uma escolha mais lógica, sabe? Mais imparcial. É um jeito de transformar aquela confusão toda em uma clareza quase matemática. É a situação clássica, né? Pensa aí. Escolher um carro novo, um apartamento, até um celular. Cada opção tem seus pontos fortes e fracos. Um é mais em conta, o outro tem uma qualidade melhor, o terceiro é mais prático. E aí, a cabeça da gente dá um nó tentando pesar tudo isso. E o que acontece quase sempre? A gente acaba indo no feeling, na intuição, né? O problema é que, bom, a nossa intuição nem sempre é a melhor conselheira. Ela tá cheia de vieses, de coisas que a gente acha, e isso pode não levar para o melhor resultado de verdade. Mas e se desse para tirar a nossa opinião pessoal dessa equação? E se a gente pudesse deixar só os fatos falarem? Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece: a missão de escolher um celular novo. Então, vamos imaginar o seguinte: temos 3 finalistas na mão: o celular X, o Y e o Z. E o que mais importa nessa escolha são 3 coisas: o preço, a câmera e, claro, a bateria. A grande pergunta é: como é que se decide qual desses é objetivamente o melhor, sem achismo? É exatamente aí que entra uma espécie de árbitro, um juiz totalmente imparcial, um método que foi criado para olhar só para os fatos e nada mais que os fatos. E esse árbitro tem nome, é o método AHP gaussiano. Calma, o nome parece complicado, mas a ideia é genial. A AHP é basicamente uma forma de organizar o problema. A parte gaussiana é o pulo do gato. Em vez de uma pessoa dizer, para mim o preço é mais importante, o método olha para os dados e deixa que a própria diferença entre os celulares mostre o que realmente importa para desempatar a disputa. Essa é a filosofia central. É uma virada de chave, sabe? É sair do eu acho que e ir pro os dados mostram que. Isso é muito poderoso, porque tira o nosso viés, o nosso gosto pessoal de campo. Ok, o primeiro passo para qualquer boa decisão é organização. A gente precisa colocar todas as informações na mesa de um jeito claro e lógico. E o processo começa de um jeito bem simples, olha só. Primeiro, listar as alternativas, no nosso caso, os celulares. Segundo, definir os critérios: preço, câmera, bateria. E terceiro, que é crucial, coletar os dados brutos, os números de verdade para cada celular em cada um desses critérios. O resultado disso tudo é essa tabela aqui, que a gente chama de matriz de decisão. Aqui estão os dados brutos, sem filtro. Olha só, o celular X é o mais barato. O Y tem a câmera com mais megapixels. E o Z ganha na bateria. E aqui tem um detalhe importante. Para o preço, a gente quer o menor valor, né? Já para a câmera e bateria, a gente quer o maior. Isso vai ser fundamental. Beleza, agora a gente chega na parte mais diferente, mais inovadora do método. Como é que se decide o peso de cada coisa? O preço é mais importante que a bateria? A câmera é mais importante que tudo? Quem decide isso? A grande diferença está aqui. No método tradicional, alguém diria, para mim a câmera é 50% da nota. O método gaussiano ignora completamente essa opinião. Ele olha para os números e pensa assim, qual desses critérios tem a maior diferença entre os celulares? É a bateria? Então é a bateria que vai ter o maior peso para desempatar essa briga. Tá, mas como é que os dados fazem isso sozinhos? Como é que eles medem essa diferença, essa variação, matematicamente? A resposta está num conceito da estatística chamado desvio padrão. Pensa nele como uma régua que mede o quão espalhados os números são. Por exemplo, se os preços dos 3 celulares são bem parecidos, o desvio padrão é baixo. Agora, se a duração da bateria de um é péssima e a do outro é incrível, o desvio padrão é bem alto. Para facilitar a vida, vamos chamar isso de pontuação de oscilação. A lógica é simples. Um critério que oscila muito, ou seja, que tem valores bem diferentes entre os celulares, ganha mais pontos de importância. E por quê? Ora, porque é justamente aí que a escolha entre um e outro realmente faz diferença. E o resultado desse cálculo todo está aqui, nesse gráfico. Depois de medir a oscilação de cada critério, o método chegou à conclusão: a bateria é o fator que mais vai pesar na decisão, porque é onde os celulares mais se diferenciam. Depois vem a câmera e o preço. Bom, embora seja importante, a variação entre eles não é tão grande, então ele acaba com menor peso. Muito bem! Agora que os próprios dados já definiram as regras do jogo, já disseram o que é mais importante, chegou a hora de calcular a pontuação final de cada competidor.
Mas antes disso, a gente precisa fazer uma coisinha chamada normalização. Pensa bem, não dá para comparar reais com megapixels e com horas, né? São coisas diferentes. Então, o que se faz? Transforma-se tudo para uma escala única, que vai de 0 a 1. É como dar uma nota. O melhor em cada critério, tipo a bateria que dura mais, ganha nota 1. O pior ganha nota 0. E os outros ficam ali no meio. E agora vem o cálculo final, que é bem direto. Para cada celular, a gente faz o seguinte: pega a nota normalizada dele em um critério, multiplica pelo peso daquele critério que os dados definiram e faz isso para todos os critérios. No final, é só somar tudo, simples assim. O resultado é uma pontuação final, um número único para cada celular. E agora, o momento da verdade. Depois de todo esse processo objetivo, sem achismo, quem leva o troféu para casa nessa disputa de smartphones? E o resultado final está aqui. O grande campeão é o celular Z. Interessante, né? Ele não era o melhor em tudo, mas o desempenho excelente dele no critério de maior peso, lembra? A bateria, fez toda a diferença e o levou para o topo. O celular X ficou em segundo lugar e o Y, mesmo com aquela câmera super potente, amargou o terceiro lugar, principalmente por causa da bateria mais fraca. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, organizar o problema faz uma diferença enorme. Listar as opções, os critérios, já ajuda muito. Segundo, e mais importante, deixar os dados, e não a nossa opinião, dizerem o que é prioridade. Isso nos leva para escolhas muito mais objetivas e mostra que um processo lógico pode descomplicar até as decisões mais cabeludas. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Pense em uma grande decisão que talvez esteja sendo adiada, ou até numa escolha feita no passado que foi só na base da intuição. Como será que o resultado teria sido se um processo objetivo como este tivesse sido usado? A resposta pode ser bem surpreendente.